certeza você já acendeu incenso pelo menos uma vez na sua vida. Você sabe como que o incenso apareceu? A sua história? Como manipular? Como usar? E como escolher as fragrâncias? É sobre isso que eu vou falar. O incenso é muito importante em muitos rituais. É usado nas cerimônias e rituais cristãos, pagãos, hindus, budistas e até mesmo para perfumar e limpar energias negativas dos ambientes. Para muitos, acender o incenso é um ritual sagrado. Deve ser usado sempre que se desejar preparar o ambiente para meditação, yoga e para obter proteção espiritual. A palavra incenso tem origem no latim incendere, que significa queimar. A história do incenso tem início nos primórdios da humanidade, quando o homem entrou em relação de domínio com o fogo, passou a se reunir em volta das fogueiras por segurança, para se aquecer e para trocar experiências com seus próximos. Ali ele percebeu que poderia colocar algumas plantas aromáticas ou resinas aromáticas para repousar sobre as brasas que ficavam nas beiras da fogueira, e que isso resultava em uma fumaça branca de uma diversidade de aromas incríveis e encantadores. Logo, os antigos começaram a fazer uso desta fumaça aromática como uma oferenda aos deuses, à natureza ou à força criadora e mantenedora do universo. A fumaça aromatizada, que se eleva espiralando em direção às estrelas, formou um componente aromatizado universal para práticas mágicas e religiosas presentes na raiz de todas as religiões e tradições espirituais que existiram ou existem na humanidade. A origem do incenso tem os seus primeiros registros oficiais no Antigo Egito e na Índia, e alguns estudos indicam registros de sua utilização em rituais datados de mais de 5.000 anos atrás. As origens do incenso. Egípcios. Os egípcios eram muito experientes para fazer e usar os incensos. A manufatura deles era uma verdadeira arte. Os ingredientes eram misturados num ritual secreto, acompanhado pela entonação de textos sagrados. Tinha o misterioso significado da harmonia e da ordem. Hindus. Existem relatos de que o incenso foi importado da Arábia pelos hindus, porém outros relatos confirmam que o incenso foi criado na Índia cerca de 6.000 anos antes de Cristo. Para os hindus, a fumaça do incenso criava uma ligação física entre os homens e os deuses. Judeus. Repetidas referências ao incenso no Velho Testamento indicam que o seu uso é muito antigo entre os judeus. Para eles, seria a queima de oferendas ou como simples pompa. Também foi assim encarado pela antiga igreja cristã, que o associava ao culto pagão. Geralmente, os pesquisadores concordam agora que a queima de incenso só foi introduzida no ritual judaico por volta do século VII a.C. Contudo, uma vez adotado, tornou-se cada vez mais importante nos atos de adoração. Grego. Os gregos achavam que um aroma agradável e doce dava prazer aos deuses. Antes do século VIII a.C., o incenso como tal não era empregado pelos gregos. Os gregos trouxeram o incenso da Fenícia. O incenso, então, era oferecido juntamente com frutas, doces, trigos ou sozinho como oferenda isolada, tanto no culto aos deuses ou em rituais domésticos. Seu significado. Do ponto de vista espiritual, o incenso significa a transmutação da matéria carvão
em espírito, fumaça aromática, e a sua elevação ao plano superior. Hoje, estudos com embasamentos científicos comprovam os benefícios potenciais da aromoterapia e da fitoenergética. Sabe-se da influência que os aromas exercem no corpo emocional e energético de uma pessoa e do ambiente. Tecnicamente, um incenso de boa qualidade modifica o teor energético do ambiente, purificando e equilibrando o mesmo, atuando através da desintegração de centros de convergência mórbidos, originados de pensamentos e sentimentos humanos, desagregando pontos de vibrações indesejáveis e micro-organismos psíquicos estagnados no ambiente. O olíbano é conhecido como o primeiro incenso. Em inglês, é chamado de frankincense, ou incenso verdadeiro, amplamente utilizado no período das dinastias dos grandes faraós do Egito. Em boa parte da história da humanidade, o Líbano valia mais do que o ouro. Vários povos utilizam o incenso. Países da África: Índia, China, Japão, Pérsia, Arábia, Turquia, Síria, Astecas, Incas, Maias e Anglo-Saxões, chegando então ao velho mundo europeu e consequentemente a todos nós. Grandes médicos filósofos como Plínio, Hipócrates, Criton, Teofrasto e diversos outros citam diversos perfumes como remédios para a cura de males físicos e principalmente emocionais. O perfume também tem origem no latim e pode ser dividida da seguinte forma: per, que significa através, e fume, que significa fumus, fumaça. O que indica que a origem do perfume também tem a sua raiz na origem dos incensos. O incenso também pode ser usado somente para espalhar um aroma agradável no ambiente, sem nenhuma necessidade de uma conotação espiritual ou religiosa. A queima do incenso. A queima do incenso significa a transformação da matéria carvão e ervas em fumaça que sobe para o céu. O fogo é o maior símbolo de transformação que existe e está presente na queima do incenso. O carvão e as plantas usados no incenso representam a união dos reinos mineral e vegetal. O significado da fumaça do incenso é o elemento espiritual etéreo ou o plano fino espiritual que está no ar, por onde todas as energias, pensamentos e informações espirituais transitam para chegar em seus devidos lugares. O incenso também é um símbolo de desapego e purificação nas tradições orientais. Como acender e usar um incenso corretamente? São muitas as tradições que usam incensos, e cada uma delas tem os seus próprios rituais e formas de usar corretamente o incenso. Antes de falar um pouco a respeito de como queimar incensos, vale lembrar que não existem regras para usar incenso corretamente. A forma como você acende seu incenso não invalida o seu poder ritualístico, mesmo que seja simplesmente para espalhar um odor agradável no ambiente. A sua intenção também contará. Agora, passo algumas dicas para você aprender a usar o incenso de forma mais efetiva. Um ponto comum entre todas as tradições espirituais e religiões que fazem o uso do incenso de forma ritualística é que o ato de acender um incenso é uma ação de amor devocional que deve ser feita em silêncio, com a mente concentrada
em paz ou em oração. As tradições dizem que o estado de espírito da pessoa que dirige o ato de acender o incenso também exerce grande influência na qualidade da energia que irá se espalhar pelo ambiente. Escolher um incenso que tenha um aroma com propriedades que estejam alinhadas às intenções do ato ritualístico é a primeira ação que compõe esse ritual. Então, é muito importante você conhecer as fragrâncias a serem usadas e para que servem. Também deve-se levar em consideração, além das propriedades do aroma, que você se sinta bem e confortável com o aroma escolhido. Deve-se colocar fogo na ponta da vareta até que a chama se estabeleça, devendo permanecer acesa até que a ponta do incenso fique em brasa incandescente. Não se deve apagar a chama de um incenso assoprando-o ou colocando saliva sobre a brasa. É inaceitável essa atitude. Se desejar usar uma parte só do incenso, e isso pode ser feito bastando quebrar a ponta onde a brasa está acesa. Para apagar a chama, você também pode girar o incenso no ar, no sentido anti-horário, já que estamos na América do Sul, para que a chama se apague de forma natural em contato com o ar. Não acenda incensos com isqueiros, use pelo menos fósforos, ou melhor ainda, um graveto com fogo na ponta. Já alguns povos ligados às tradições xamânicas utilizam o sopro humano para apagar a chama e para direcionar a chama do incenso para locais específicos que necessitam de uma limpeza energética mais intensa. Também em todas as tradições, os incensos são utilizados para preparar o ambiente para o ritual, meditação, estudos ou práticas. Algumas tradições orientais dizem que se você acender um incenso todos os dias no mesmo horário e local, você irá criar uma egrégora energética muito benéfica ao ambiente, tornando-o sagrado e refinando ainda mais a energia do local a cada dia. Os melhores horários para acender o incenso são no nascer do sol, no pôr do sol, ao meio-dia e à meia-noite. E por quê? Porque nesses horários as propriedades espirituais dos incensos são potencializadas. São horários com força mística e esotérica, porque estão diretamente ligados às principais ações do Sol durante um dia. Também podemos utilizar o incenso aceso sempre ao lado de um copo com água, para que a água canalize toda a purificação das energias liberadas pela fumaça do incenso. Após o incenso queimar inteiramente, a água deverá ser jogada fora. Ao acender um incenso, fique em silêncio com a mente leve e sem pensamentos, ou faça sempre a mesma oração para acender um incenso, mesmo que seja apenas em pensamento. Ritualize o seu ato de acender um incenso. Faça sempre da mesma forma. Com isso, você irá chamar as energias que deseja com muito mais facilidade no momento em que acender o seu incenso. O incenso deverá ficar levemente na vertical, com a brasa virada na direção do sol. Isso porque a fumaça subirá ao plano espiritual, levando suas preces ao lugar certo e na direção certa. Ao queimar o incenso, aproveite as energias das plantas que o compõem. Feche os olhos e sinta as boas energias. Como comprar e escolher os incensos? Existem algumas maneiras de se fazer isso. Ainda que você tenha começado apenas recentemente a criar o hábito de queimar incensos e defumar ambientes. Gosto já é um bom começo. Antes de mais nada, é preciso que você aprecie os aromas e fragrâncias dos incensos que pretende usar em sua casa. Claro, há ervas com funções bastante específicas, mas mesmo nesses casos, você sempre pode substituir uma fragrância que não lhe agradou
por outras que desempenham funções semelhantes, mas de um modo geral mais agradável. Comprar incenso é uma experiência pessoal. O gosto é fundamental, inclusive para determinar a eficácia dessas defumações. Pense bem, se o incenso tem como objetivo trazer boas energias, como você pode esperar resultados se o próprio aroma exalado é irritante para você? Antes de mais nada, é preciso saber quais os seus gostos pessoais para que depois sejam buscadas ervas e aromas que possam servir ao propósito que você pretende dar ao incenso. Escolhendo o aroma do incenso. É possível comprar o incenso certo buscando informações nas próprias lojas e também na internet, em sites que detalham as funções e usos de cada erva ou fragrância. Você deve pesquisar antes de fazer a escolha e a aquisição. Depois de escolher o aroma ideal, após ler sobre o aroma escolhido, vá à sua loja e sinta o aroma daquelas fragrâncias escolhidas para a finalidade desejada. Tudo isso antes de fazer a aquisição do incenso. Objetivo do incenso. Também fique de olho ao comprar incensos com fragrâncias cítricas, como limão, laranja e citronela. Eles são excelentes para repelir mosquitos, mas também estimulam o apetite. Florais leves, como a rosa e a lavanda, possuem ação calmante e relaxante, enquanto que aromas mais penetrantes, como o cravo, a canela e o jasmim, são estimulantes e até mesmo antidepressivos. Há inclusive essências sedativas indicadas para dores crônicas, como é o caso do olíbano e também da cânfora. Pesquise cada uma das essências antes de decidir pela sua compra. Como fazer então uma limpeza energética na sua casa? Primeiramente, concentre seus pensamentos nas intenções de remover o peso e a carga negativa do ambiente. A limpeza energética ou espiritual apenas funciona bem se você realmente estiver empenhada em livrar-se das energias potencialmente negativas que a cercam. Tente relaxar e inalar parte da fumaça proveniente do incenso, como forma de estender o processo de limpeza para seu próprio corpo e mente. A limpeza energética é feita com a fumaça do incenso. Tente percorrer os cômodos da casa com o incenso ou incensário. Deixe que a fumaça alcance todas as extremidades de paredes e móveis, cobrindo toda a superfície da casa. Se necessário, use as mãos para abanar a fumaça e deixá-la penetrar em locais mais inacessíveis. Como a intenção é a de afastar as energias negativas, comece o processo dos cômodos mais internos para os mais externos. Deixe janelas abertas e o ar circular para que a brisa leve a carga indesejável para fora de sua casa. Siga o processo até chegar às portas e entradas da casa, nas quais você dirá adeus ao peso que costuma pairar sobre seus ombros. Frequência. Não há necessariamente uma frequência indicada para a realização de uma limpeza energética na casa. É possível realizá-la de modo semanal, mensal. O que importa é conduzi-la sempre que você sinta que o ambiente precisa de uma limpeza de energias negativas e que o peso e a carga dessa energia negativa se faz permanecer em sua rotina e seu dia a dia. O uso do incenso é um presente da humanidade para o nosso bem-estar físico e espiritual. Habitue-se à arte de usar o incenso. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Dê o seu like, compartilhe. Não esqueça de acionar o sininho para receber os novos vídeos. Sua opinião também é muito importante para que possamos melhorar ainda mais
as nossas apresentações. Namastê e um forte abraço.